Boa noite. Hoje o nosso tema é Não se pode servir a Deus e a Mamon. É um tema sempre recorrente, mas que vale a pena sempre a gente estar falando. É o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo e a gente vai abordar um dos itens. Bom, já são 18 horas. Vamos lá, enquanto isso o pessoal vai entrando. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Bom, então quanto aos recados, né? Vamos lá. Nós temos a campanha de doação do Livro Espírita acontecendo, então sempre é bom lembrar, quem puder nos ajudar, doando livros que não utilizam mais, que está lá dentro da caixa, né? Tem que ser livro espírita, que a gente vai fazer uma feira do livro espírita com preços bem simbólicos, que é para poder divulgar mais, para as pessoas poderem levar uma palavra de consolo. De repente, quer presentear alguém, não tem condições de comprar um livro novo, é o momento, né? Então, uma forma da gente divulgar a doutrina espírita, levando mais esperança para dentro dos lares das pessoas, podendo as pessoas presentear aquelas que elas queiram, né? Lembrando, dia 3/10, tá chegando aí, né, nosso Cine Espírita com o filme Kardec, que vai se iniciar às 9h30, mas lembrando que no domingo nós temos palestra às 9h da manhã, tá? Então, teremos uma breve palestra e logo iniciaremos. Então, quem quiser chegar já para assistir a palestra, será muito bem-vindo. E um novo trabalho que vai começar de forma presencial na Casa Espírita, na quarta-feira, mas é só dia 6/10 que vai começar, né? Às 20 horas até às 20h30, um trabalho bem curtinho, no qual vai ter palestra evangélica e depois a gente finaliza com o passe magnético, tá? Então, fica aí os nossos principais recados. E neste momento, então, vamos nos concentrando para que possamos começar os nossos trabalhos envolvidos pelas bênçãos do alto, sob a luz da doutrina dos Espíritos, do nosso Mestre Jesus, nos guiando sempre, nos harmonizando, nos intuindo, aumentando a nossa consciência, para que possamos entender a abordagem de uma forma mais leve e adequada para os nossos dias de hoje, né? Porque essa é a função da doutrina espírita, sempre estar atual, não é mesmo? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. E vamos com a paz de Jesus em nossos corações. Bom, então, como eu falei, né, a gente vai abordar... Boa noite para quem foi entrando, obrigada, Vânia. Vamos lá. Então, hoje o tema que eu escolhi foi Não se pode servir a Deus e a Mamon, tá? Normalmente esses temas, eles vêm vindo para mim por intuição. Assim que eu termino a última live, vem para eu falar, né? Então, eu estou colocando bem isso em prática neste momento, como forma também, né, de ouvir a espiritualidade. E depois, logo a gente vai retomar com os temas de quinta-feira também. Bom, mas então o tema que veio era para falar sobre não se pode servir a Deus e a Mamon. É o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo e principalmente a abordagem
vai ser em cima da salvação dos ricos, né? Então eu vou ler um trecho pequenininho que vai nos ajudar bastante aí a até ir destrinchando algumas questões, tá? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou ele aborrecerá a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Então, um jovem se aproximou de Jesus e disse: Bom mestre, o que é preciso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamais de bom? Só Deus é bom. Olha que humildade, né? Se quereis entrar na vida eterna, guardai os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou-lhe. Jesus lhe respondeu: Não matarás, não cometereis adultério, não roubareis, não direis falso testemunho, caluniar as pessoas, né? Honrai vosso pai e vossa mãe e amai ao vosso próximo como a vós mesmos. O jovem respondeu: Guardei todos esses mandamentos desde minha juventude. Aí depois, o que ele completa, né? O que ainda me falta? Jesus lhe disse: Se quiserdes ser perfeito, espírito perfeito, né? Ide, vendei o que tendes e dai aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois, vinde e segue-me. Porém, o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se muito triste, pois possuía muitos bens. Então, Jesus disse a seus discípulos: Eu vos digo em verdade que é bem difícil a um rico entrar no reino dos céus. Ainda vos digo mais: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E ainda há algumas traduções que falam que, nesse sentido, camelo seria um cabo e que agulha seria uma pequena passagem que normalmente tinha nas entradas das vilas para que não permitisse a entrada de animais, que os animais acabassem ficando com medo de passar ali, né, como se fosse uma portinha, um túnelzinho ali, para não ter a entrada de animais, né, selvagens ali. Então, imagina, é muito mais fácil um cabo passar por uma passagem dessa, né, uma porta estreita, do que um rico entrar no reino dos céus. Porque esse jovem, ele ficou triste, né? Ele saiu triste porque ele teria que abrir mão do seu conforto, ele teria que abrir mão das suas riquezas, para que realmente ele pudesse destinar tempo para o trabalho para Deus, para servir para Deus. Então, o que vem essa passagem dizer, que muitas pessoas dizem que nós espíritas, né, não devemos arrecadar dinheiro, nós temos que vender tudo, né, para que então possamos realmente ser dignos de servir a Deus. Mas não é essa a questão que está dizendo aqui. É servir a Deus ou servir a Mamon, né? Porque nós precisamos do trabalho, nós precisamos cuidar do nosso corpo. E para viver na vida material na qual nós estamos hoje presente, nós precisamos de bens, né? Agora, essa passagem, ela se refere muito mais àqueles que acumulam bens e ainda querem sempre mais. Ao invés desses acumuladores, né, de bens ambiciosos, que estão ligados aos prazeres, né, eu quero tal coisa, eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro, né? E muitas vezes compro em excesso, sem necessidade, mas quando é para ajudar alguém, acaba dizendo que não pode, né?
que eu trabalho, por que a pessoa também não pode trabalhar para adquirir seus próprios bens? Então vem nessa questão de que quando a gente está servindo, né, essa questão do trabalho, então se eu tenho que viver com condições que realmente me sirvam de base, né? Então, conforto, sim, nós estamos numa era que tudo está nos dando conforto, se a gente for pensar, né? Mas a questão é, eu estou querendo sempre mais? O que eu estou deixando para conquistar cada vez mais dinheiro? É isso que é servir a Mamon. Nós sabemos que muitas pessoas, às vezes, passam a vida trabalhando e esquecem da família, esquecem dos filhos, né? Eu conheço a história, e é uma história verídica, de uma pessoa que ela já veio abastada, né? Ela já teve herdou uma grande fortuna, uma grande empresa. Ela não é ela não é considerada uma má pessoa, digamos assim, mas ela, por ter dinheiro, né, ela sempre quer mais e ela satisfaz os desejos, os próprios, da família, né? Mas quando a filha precisa ou o filho precisa dessa pessoa, né, ali do lado, essa pessoa precisa trabalhar, essa pessoa está estressada por causa do trabalho, né? Mas oferece qualquer objeto eletrodoméstico, né, na hora ali, né? A criança, né, o filho pede, eu quero tal coisa, toma, né? Então não interessa o que quer, pega e dá. Mas muitas vezes essa família só estava precisando dessa pessoa mais tempo, né? E se a gente for ver se tem condições, né, está oferecendo emprego para muitas pessoas, poderia de repente tirar um tempo mais livre. E aí, né, como na justiça divina, nada é por acaso, teve um dia que essa pessoa sofreu um acidente com a filha dentro do carro, né? Um acidente de trânsito, até que foi um pouco assim agressivo, né, o acidente, e naquele momento teve que ter esse susto, né, com ver a filha desacordada, ter esse susto mesmo, né, para acordar, para ver o quanto que estava deixando passar da vida dos filhos, né? Então percebam que muitas vezes a gente também não percebe o quanto que a gente está alucinado nessa vida aí, né, da vida material, que Mamon, por mais que é o Deus da riqueza, está voltado para os bens materiais, para as questões materiais, né? E nós, será que nós estamos olhando para essa questão, né, com esse olhar mais de se renovar, de aproveitar as verdadeiras riquezas e de querer entrar para a vida eterna, né? Porque aqui mesmo fala, se quereis entrar na vida eterna, guardai os mandamentos. E aí ele fala, eu já os guardo, né? Então, muitas vezes, é o que a gente sempre fala, né? A gente está vivendo de forma inconsciente, a gente nem percebe. E aí, será que uma pessoa que vive para o dinheiro está amando o outro como a ela mesma, que é um dos mandamentos, né? Ou ela sempre está em busca do dinheiro, né? Então, fica um pouquinho aqui para a gente ver que tem algumas situações que nós nem percebemos, que vamos vivendo de forma inconsciente, né? Então, não é isso, essa passagem não é para falar, não, vamos parar de trabalhar e agora vamos servir a Deus. Não, os próprios Espíritos nos esclarecem que nós seremos um peso para a sociedade, né? E também não é uma questão de simplesmente, não, vamos pegar o dinheiro de todo mundo, vamos distribuir por aí,
Vamos viver num país socialista, num país comunista, né? Vamos dividir agora os bens para todo mundo. Será que isso resolveria o problema social que nós encaramos, né? Acredito que não. E alguns especialistas também acreditam que não, porque esse dinheiro seria distribuído e logo o dinheiro estaria na mão de poucos novamente, né? Por quê? Será que a maioria da população que a gente vê por aí, o que eles estão fazendo com esse dinheiro? Né? Eles trabalham, o dinheiro é deles, eles podem fazer o que eles quiserem com o dinheiro. Mas o que eles estão fazendo? Né? Qual que é a questão da prosperidade financeira? Outro dia eu estava assistindo uma palestra que num centro espírita eles fizeram uma palestra sobre prosperidade financeira. E eles colocaram no ar essa palestra, mas receberam muitas críticas. Como um centro espírita, né, fazendo palestra de prosperidade financeira? Será que nós aprendemos a como melhorar essa questão? O que é prosperidade financeira? As pessoas não sabem nem o que é prosperidade. Acham que prosperidade é ter dinheiro e comprar tudo o que quer, ter tudo o que deseja. Será que prosperidade é isso? Ou prosperidade é você poder observar o que você tem e ser grato, ser feliz com aquilo que você tem e ainda ajudar o próximo? Porque nós sempre falamos da caridade, né? Que tem a caridade material e a caridade moral. Então, não está no bem que eu posso comprar a minha felicidade. Foi feita uma pesquisa com ressonância magnética para avaliar a área de felicidade no cérebro de várias categorias de pessoas. Então, né, já que muita gente fala que dinheiro traz felicidade, né? Então pegaram pessoas ricas, fizeram todo o estudo, né, das emoções na área ali do cérebro, onde que era responsável pela felicidade, pelo êxtase, né? E aí então avaliaram essas pessoas. E quando foram ver, poucas pessoas acionavam, dessas que eram ricas, poucas pessoas acionavam a área da felicidade. E aí então foram fazendo, não, é a pessoa que estuda bastante, que trabalha, que tem sua vida, vamos pegar essa pessoa. E aí colocaram lá esse tipo, né, de pessoas e colocaram para avaliar. E alguns apresentavam, outros não. E aí pegaram pessoas simples. Pessoas que trabalhavam, mas que tinham a sua vida, se muitas vezes estavam envolvidas com trabalhos sociais, às vezes nem sabiam que estavam envolvidas em trabalhos sociais dentro da empresa em que trabalhavam, né? E essas pessoas acionavam com muito mais facilidade a área da felicidade, que nos prova sempre, né, que quando a gente serve, quando a gente trabalha para a luz, trabalha para a verdade, para Deus, que é aí que está o ponto da felicidade, né? Então, dinheiro realmente ele serve para trazer conforto material, né? Conforto para quem tem fome, para quem passa frio. Só que nós não temos que ser escravo do dinheiro, né? O dinheiro ele está aí para nos servir, né? E não nós a ele. Porque isso é importante, né? Eu acho que esse tema foi trazido hoje pelo seguinte intuito. Nós estamos vendo questões políticas envolvendo várias questões de corrupção em cima do sofrimento de tantas pessoas, né? A própria questão da pandemia, que não se esclarece direito, até por questões infecciosas. Então, por quê? Porque sempre vendo o interesse do dinheiro, da lucratividade,
Hoje nós vemos tantas condições de tratamentos baratos, até mesmo para a Covid, mas que se é negado, né? Por quê? Porque precisa de mais comprovações científicas. 13 mil trabalhos publicados é pouco. 13 mil trabalhos é publicado. E nós tivemos médicos sendo caçados até nessa situação. Médicos que passaram a sua vida, que são cientistas, que trabalharam, que estudaram, né? Mas foram caçados, tentam ser calados e não são aceitos, porque existe algo maior, algo por trás que tem que lucrar, né? Por exemplo, a indústria farmacêutica. Então, é engraçado que você não pode tomar, de repente, um fitoterápico porque ele agride o fígado, mas a dipirona, que se por 15 dias você tomar, você começa a ter hematúria, que é urinar com sangue, ninguém fala dessa contraindicação, né? Então, a gente tem que começar a criar olhos, a entender, muitas vezes, o que está no mundo. E a gente pode falar assim, nossa, mas é uma palestra espírita, né? O que ela está falando de indústria farmacêutica, de política e o espiritismo? Será que não é algo atual? Ele não é sobre a vida do homem também? Ele não vem para nos trazer conforto? Será que falar de política não está inserido dentro do espiritismo? Né? Eu acho que cabe muito a gente começar a questionar. Muitas palavras fortes são taxativas para algumas pessoas, né, que estão simplesmente tentando ser o melhor que podem. E enquanto aquelas que vestem um veludo, né, que tem um trato que é manso para falar com os outros, e a gente nem sabe o que tem por trás dessa pessoa, que a gente escuta, esse é o verdadeiro político, né? A gente pega e vai aceitando, acha que porque tem, de repente, um pouco mais de estudo, né? Essa pessoa, então, entende mais. Hoje, a gente vê muito que a população está sem senso crítico, né? Acredita em tudo. Não é à toa que essa política do medo, ela está aí justamente para isso. Para, como que eu posso dizer? Para usar como um cabresto, né? Vamos usar o medo, vamos paralisar as pessoas. Elas estão tão preocupadas no TikTok, na rede social, no YouTube, nos seus canais. E a parte interna, né? Onde que fica? Porque se eu estou ligada às questões materiais, é mamon. É mamon. Não é só a riqueza, como aqui está querendo dizer. Naquela época, quem podia mais e passava o outro para trás era quem estava rico, né? Mas a gente tem outras situações, né? Nós temos os políticos que ainda a classe política e quem se candidata para a política ainda pensa dessa forma. Em quanto pode lucrar? Né? Nós vemos essa questão da vacina, terceira dose. O que a Sociedade Brasileira de Virologia está falando sobre isso? Nós vimos o Butantan quase sair das pesquisas, porque tinha tanta politicagem em cima de uma vacina, que uma empresa que era séria, que é séria, que faz ciência, quase saiu, né? Então, vamos analisando os fatos, né? Há muito mais coisa por trás de tudo isso. E se nós não começarmos a enxergar e conversarmos dentro dos nossos lares, não é brigar,
é conversar, né? Política e religião a gente nem toca, é assim? Não, não pode ser. Porque se nós somos formadores de opinião dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias, nós temos que colocar esses assuntos na mesa. Temos que colocar a discussão, sim, porque senão nós nunca vamos mudar essa condição. Já pensou? E se alguém dentro da nossa família, do nosso núcleo, se há algum professor aqui e comenta algumas coisas de uma forma, infelizmente ainda nós temos que ser velados, né? Dizem que há uma liberdade de expressão aí, mas cada vez eu vejo menos essa liberdade aparente. E a gente vai começando a falar isso, né, para esses núcleos, de repente desperta um político, alguém que vá nos representar, ou até nós mesmos, por que não? Estamos cansados de sofrer, cansados de passar por essas situações, e aí de repente a gente consegue fazer parte dessa mudança, oferecer que alguém faça parte dessa mudança. Existem tantos espíritos aí que vieram para mudar o mundo entre a gente, só que eles não vieram com uma taxa na testa, com uma etiqueta. Então muitas vezes a gente vai ter que falar ao vento, semeando, esperando que essa sementinha possa brotar, né? Para que essa realidade venha a mudar. Então eram essas as considerações de hoje, né? Eu tinha preparado algumas coisas, mas eu acredito que eu sentia que era essa a função dessa parábola da salvação dos ricos, né? É dizer que pode ser que esses políticos, alguns ainda não despertaram para essa vida espiritual, mas com certeza há muitas sementes entre nós, dispersas por aí, e elas vão germinar, elas já estão germinando. E a gente, cada vez mais, jogando esse adubo, elas vão conseguir ir para frente, vão crescer. E aí vai transformar esse mundo, né, para um mundo mais fraterno. E nós mesmos podemos começar, né? Se no meu emprego eu não aceito, eu não estou satisfeito com uma conduta, com uma situação que me pedem para que eu faça, eu posso fazer da forma que eu acho correta, porque as leis de Deus estão na nossa consciência. E para a gente ficar em paz com a nossa consciência, a gente tem que exercê-las, né? Muitos estão vivendo entre a gente de forma ignorante ainda, mas se a nós foi dada uma grande responsabilidade, que foi esses conhecimentos, esses preceitos, a nós é que será exigido, né? Então, que possamos nós mesmos, na nossa forma, onde nós estivermos, tratarmos bem as pessoas. Eu estou falando isso porque recentemente uma pessoa da minha família foi internada e ela tem uma doença crônica, né? E o que fizeram para essa pessoa no hospital é uma tristeza muito grande. E isso eu falo desde médicos a enfermeiros. Enfermeiros exaustos, colapsados, que já atendem 12 pessoas, um único enfermeiro responsável por 12 pessoas, esquecendo medicação e em hospital de referência, né? Além disso, diante dos primeiros exames, não tem um pingo de tato, às 2 horas da manhã, dar uma notícia que simplesmente o caso dessa pessoa não tinha mais jeito, tinha que esperar a morte, né? Então, vamos perceber que não é só lá em cima, nos políticos, que a coisa precisa mudar. As coisas estão precisando mudar aqui, ó, do nosso lado,
é no nosso emprego, é na nossa família, é na nossa rua. Se a gente começar a ter esses olhos e fazer algo, logo, logo, a massa crítica vai estar voltada para a fraternidade, vai estar voltada para servir a Deus, porque isso é servir a Deus, é ser ativo, proativo, aonde nós estivermos. Bom, então, vamos lá para a nossa finalização, né? Que possamos, então, neste momento, junto com os trabalhadores de Maria, vibrar pelo nosso país, pelo nosso planeta, pelos nossos governantes, por todos nós, moradores que habitam neste planeta bendito, modificando as vibrações do nosso lar, tranquilizando-nos e nos envolvendo em harmonia e equilíbrio. E junto com os trabalhadores de Maria, vamos com a nossa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, meus amigos, por este momento tão reflexivo. E todo dia nós estamos aqui às 18 horas. Amanhã é o estudo, um breve estudo, né, de 3 obras espíritas com a Vânia, tá? Esperamos todos aqui novamente. Uma boa noite e começando aí um bom final de semana. Fiquem com Deus. Abraço. Ligado a uma crença de já ter conseguido um desejo real inabalável, acreditando nas próprias forças, guiados pela força divina. Qual o sentido da palavra montanha nos ensinamentos de Jesus? Foi uma forma de se referir a algo muito grande, pesado, que não passaria pela cabeça de ninguém mover, demonstrando que a fé verdadeira, para a fé verdadeira, não existe obstáculos. Como se desenvolve a fé verdadeira? A fé verdadeira é sempre calada, paciente e humilde. Cultivada em valores morais, bons costumes, pensamentos puros, bem como palavras e atitudes. Tudo isso guiado por uma infinita confiança na bondade de Deus. Ok? Espero que a gente tenha conseguido transmitir a vocês um pouquinho desse ensinamento, algumas palavras, alguma coisinha assim, para a gente pensar um pouquinho, porque aprender não é só engolir, é ouvir e raciocinar em cima daquilo. Tá? Então, como estamos em cima do tempo bem apertado, façamos então a nossa oração de encerramento da aula de hoje. Agradecemos a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, ao nosso Mestre Jesus, Criador do Projeto Terra, nossa Mãe Maria, que nos acolhe e nos protege, nossos espíritos e mentores de luz. Gratidão por esse momento, Pai, gratidão por estarmos juntos, saudáveis e juntos, passo a passo, caminhando em direção ao vosso conhecimento e à vossa luz. Gratidão, gratidão, gratidão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, e assim seja, assim é, e assim será. Ave Maria, cheia de graças, ao Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós pecadores, agora e
na hora de nossa passagem. Que assim seja, assim é e assim sempre será. Senhor divino, amado Mestre, pedimos sempre, guiai nossos pensamentos, palavras e atitudes, para que sempre sejamos dignos de ser o vosso filho. Gratidão, gratidão, gratidão. Irmãos, espero que tenha sido proveitoso para vocês, como foi para mim, e prazeroso também, imenso prazer estar com vocês. Mais uma vez, gratidão pelo convite, e que todos tenham uma noite abençoada, uma semana abençoada, e a continuidade desse culto, sempre direcionando o amor, a crença e a fé. Obrigado a todos. Seu Rubens, boa Sim. noite. Obrigado por essa aula fantástica, cativante, e por ter substituído o Ezequiel à altura. Muito obrigado. Eu que agradeço. E que fique o convite para as próximas. Sim, sim. Se possível, se tiver o convite, com certeza será um prazer. Ok, Boa noite, professor Rubens. Muito obrigada, viu? eu que agradeço. Obrigado a vocês. Boa noite, muito obrigada a todos. Obrigado, Rubens. Abraço a todos. Boa noite. Faria, prazer em vê-lo. Boa noite. Boa noite, professor Rubens. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi um prazer. Igualmente. Obrigada, professor Rubens. Uma boa noite. Boa noite. Seu Rubens, obrigado. Até uma próxima, viu? Se Deus quiser. Foi um prazer. Igualmente, todo meu. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.